Boa noite a todos. Sou Matheus, eu sou formado em psicologia há 10 anos, né? Trabalho como terapeuta, como psicólogo há quase 6 anos. E esse é um tema, portanto, que me é muito caro, né? Essa relação que existe entre a Sagrada Liturgia, especificamente a Santa Missa, e o desenvolvimento humano em geral, especificamente o desenvolvimento da nossa personalidade. De fato, é um tema que poucas vezes a gente vai ver sendo colocado, né, de alguma forma, mas que ali nos anos 30, nos anos 40 do século passado, um americano chamado Dietrich von Hildebrand, ele escreveu esse pequeno livrinho, foi nele que eu me baseei, chamado Liturgia e Personalidade, e ele é um dos pilares, digamos assim, das maiores inteligências católicas do século XX. Ele fez frente diretamente ao regime nazista na Alemanha, né? Inclusive ele participou junto com o Papa, junto com outras lideranças cristãs, da resistência cristã contra as tiranias da época, especificamente a tirania nazista. E a primeira vez que eu me dei conta, digamos assim, dessa relação entre a liturgia, a Santa Missa e a personalidade humana foi exatamente quando, durante os meus estudos, eu me deparei, de repente, com esse espelho que é a Santa Missa para nós. Se a gente for ver, como veremos aqui, o ritmo da Santa Missa, toda a estrutura, tudo que se é dito, tudo que se é colocado ali, de alguma forma ela contribui para o nosso desenvolvimento não só espiritual, mas também humano de modo geral. É claro que a finalidade da liturgia não é a formação da personalidade. Isso é algo secundário. Claro que a finalidade da liturgia, o catecismo vai nos explicar isso, é de dar o melhor louvor a Deus. É a forma mais apropriada de louvar a Deus. E só nessa finalidade da Sagrada Liturgia, a gente já entende que há uma forma própria do ser humano responder aos valores mais altos. Isso significa que já há, de cara, uma hierarquia possível de coisas mais altas e menores. Há formas de se responder às coisas de determinado modo, bom ou ruim, e tudo isso aponta exatamente para um modo cada vez mais próprio do existir humano. Então, quando a gente fala sobre insistir nesse ponto de que o objetivo da liturgia não é formar uma personalidade, a gente precisa entender que esse louvor adequado a Deus, ele é por si só um ponto que vai direcionar todo o nosso desenvolvimento. Então, toda a formação humana deveria ser uma escada, né? Deveria ser, na verdade, uma grande seta em direção a Deus. E que cada um desses degraus nos aproximasse, de alguma forma, a Deus. E a Sagrada Liturgia, ela é, de fato, o degrau por excelência, já que é a oração de uma pessoa completa por excelência. É a oração do próprio Cristo, ali imolado no altar. Então, é justamente por direcionar tão perfeitamente para Deus que a Santa Missa, ela contribui para a formação da nossa personalidade. Ela vai nos mostrar o que é de fato valor, o que é de fato o bom, o belo, o verdadeiro, e é a partir disso que a gente vai começar a deduzir todas as outras coisas da nossa vida. Então, em psicologia, de modo geral, a gente entende que existem duas formas de a gente valorar uma coisa. Tem aquelas coisas que são apenas subjetivamente satisfatórias, né? Aquelas coisas que o ego se aproveita e direciona de fora para dentro, nesse sentido, e aquilo que é objetivamente valioso. Ou seja, não é o ego que pega e direciona, é aquilo ali que pede de mim uma resposta. É aquilo que pede de mim, de fato, que eu faça algo que já está ali mais ou menos determinado o que é para fazer.
Então, se a gente pode pensar, por exemplo, quando a gente entra no templo religioso, quando a gente entra numa catedral, quando a gente entra numa igreja, qual é a coisa que, mesmo que talvez você nunca tenha... Lembrem das primeiras vezes que vocês entraram na igreja. Mesmo que você nunca tenha feito, a primeira coisa que você tem vontade de fazer é de se curvar, é de fazer uma vênia, é de se ajoelhar. A própria beleza da liturgia, ela nos coloca de joelhos nesse aspecto. E esses valores autênticos, essas coisas objetivamente valiosas, elas apelam para nós uma exigência de uma resposta que não é mais uma resposta pessoal. Eu não escolho como eu devo me portar diante da Santa Missa, eu não escolho o que falar ali, eu não escolho o que rezar na Santa Missa. Tudo isso já está ali muito bem pré-estabelecido. Eu apenas acompanho, e ao acompanhar essa oração perfeita, eu também vou ganhando ali, vou me fazendo nesse movimento. Então, o que é o elemento indispensável aqui? É esse contato intencional com os mais altos valores, com as coisas mais belas, com as coisas mais importantes. E não tem nada mais importante do que o Cristo ali no altar, diante de nós. Então, esse contato intencional com Cristo é isso que vai fazer com que todo o resto passe a se configurar da maneira correta. É como se a gente colocasse as primeiras coisas nos primeiros lugares e todo o resto vai se colocando nos seus devidos lugares. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa pensar que todos esses valores, né, pense naquilo que vocês levam como as coisas mais importantes da vida. Todos esses grandes valores, eles não são gerados em si mesmos, eles são apenas uma participação no grande valor que é Deus, de fato. Né? Tudo isso é uma escada que nos leva para Deus. Então, a gente precisa entender que há um ritmo próprio, há uma forma própria de responder a essas coisas. E é justamente isso que a Santa Missa vai mostrando para a gente, a partir da forma como a gente vai lidando com ela de uma forma um pouco mais reverente, nesse sentido. Por que eu digo isso? Porque é muito fácil a gente achar que participar da missa de qualquer jeito é válido. É válido num certo sentido. Mas para isso que a gente chama de humanidade, para chegar ao que é um ser humano perfeito, existe uma série de características que nos são exigidas diante do santo sacrifício do altar, que a gente vai passar por elas rapidamente aqui ao longo da aula. Então, a gente pode pensar que a liturgia, né, a missa, ela é uma coisa extremamente objetiva, digamos assim. Né? Não há emoção ou não há afetividade nenhuma ali. E muito pelo contrário, é a oração mais afetiva da igreja, porque é a oração do Filho, né? A oração perfeita do Cristo que a gente está acompanhando ali junto. E por isso ela é a mais pessoal das orações. Né? Então, aquilo que parecia algo totalmente alheio a mim, ela se torna, na verdade, algo muito pessoal. E a forma como a gente entra no sagrado mistério é tão importante quanto o mistério em si. Por isso que essa participação ativa na Santa Missa, essa participação orante da Santa Missa, ela é, de fato, aquilo que vai puxando o ser humano para as camadas mais altas da personalidade. Então, a pessoa perfeita, que é o Cristo, ele deixa o seu corpo místico, a igreja, especificamente o santo sacrifício do altar, como aquele caminho, né, o caminho mais curto, digamos assim, para a eternidade. O Padre Nivaldo sempre comenta, né, que a missa é um momento onde o céu toca a terra, assim como também nos nossos corações, quando estamos ali de fato presentes no santo sacrifício. E é na liturgia que a gente descobre não só o nosso verdadeiro valor, mas o nosso status, de fato, metafísico. Desde o começo, desde das primeiras coisas que a gente faz na Sagrada Liturgia, a gente já sente uma grande diferença daquilo que é humano e daquilo que é divino. Basta a gente pensar que um dos primeiros atos litúrgicos do povo de Deus na Santa Missa é exatamente o pedido de perdão dos pecados. E só pede perdão quem é pecador.
O Criador, aquele perfeito, ele não pede perdão porque não há pecado possível para ele. E nessa distância que existe entre nós, esse reconhecimento, né, quando o sacerdote diz reconheçamos as nossas culpas, esse primeiro reconhecimento ele é fundamental exatamente por isso, porque ele nos coloca no nosso devido lugar. Então, a Santa Missa, ela deixa perceber todos os elementos dessa nossa natureza caída, né, e a necessidade de redenção. Por isso que nós estamos ali. Se a missa ela é a história perfeita ali contada do sacrifício de Cristo, ela não é só a história das nossas condenações, mas também é a história da nossa redenção, que está sendo colocada no altar para nós. E, claro, a realidade sobrenatural da graça, que é uma coisa que nas distrações do cotidiano, infelizmente, a gente vai perdendo. Né? E a Santa Missa ela tem esse valor inestimável de ser um toque da graça no nosso coração. Então, mesmo que a liturgia ela não seja um meio primário ali de santificação, digamos assim, ou para o exercício ascético, claro, sua principal intenção é louvar e glorificar a Deus e responder adequadamente a Ele. E a gente vai percebendo ao longo da Santa Missa, ao longo dessa aula, que essa resposta adequada a tudo que me acontece, a todas as situações, é isso que mostra o que é uma pessoa madura, de fato. Uma pessoa madura é aquela pessoa que ela sabe responder às situações de acordo com aquilo que é exigido dela. Né? Então, quando ela precisa ser mais enérgica, ela vai ser. Quando ela precisa ser mais séria, ela vai ser. Quando ela precisa colocar as cartas na mesa, ela vai fazer. E isso, a Santa Missa, de alguma forma, ela nos mostra isso em toda a sua celebração. A gente precisa entender que essa interpretação entre liturgia e personalidade, ela não é uma interpretação pedagógica. Eu não quero que vocês saiam daqui achando que a missa é só uma aula, nesse sentido de como eu devo me santificar e como é, de fato, uma personalidade madura. Não, é uma forma da gente responder de forma mais amorosa a isso que Cristo fez por nós. É uma dilatação do coração. E claro, a gente só consegue fazer isso, essa personalidade ela só é elevada por Cristo na liturgia quando há, de fato, um esquecimento e um desprendimento de si mesmo. Por isso que eu falei que isso é algo secundário na liturgia. A gente não chega na Santa Missa dizendo, não, agora eu vou amadurecer minha personalidade. Eu estou aqui para amadurecer minha personalidade. Não, ninguém faz isso. Pelo contrário, a gente vem para agradecer e para louvar a Deus. E esse é o ponto principal da nossa aula. Então, a liturgia, ela ela revela a grande vocação do homem, né? Aquilo para o qual nós fomos criados, que é louvar a Deus. A gente vai ver isso no catecismo, tá muito claro nesse aspecto. E esses valores que a gente tem como coisas a serem buscadas na nossa vida são... imaginem que Deus é um grande sol e os valores são esses raios de sol que iluminam as coisas e irradiam do ser de Deus. Cada valor, ele direciona a Deus uma palavra específica de adoração. Cada um de nós, né, Bento XVI tem um pensamento muito bonito, que ele diz que cada um de nós foi pensado por Deus. Nós somos respostas a um pensamento de Deus nesse sentido. Então, imagine quantas respostas diferentes, quantos caminhos diferentes a gente tem de adoração e de chegar a Deus. E cada um de nós, naquilo que nós cumprimos da nossa vocação humana, nós nos fazemos também um caminho para Deus. Os santos, no final das contas, são isso. Né? São pessoas que trilharam tão bem a sua vocação, o seu caminho aqui, que abriram, de fato, um caminho possível para Deus. E o homem, ele não é só um traço de Deus, né? A inteligência humana, a vontade humana, diferente de todas as outras coisas criadas, parece que deixa um traço, deixa ver que tem algo a mais ali. Ele não é só um vestígio, ele é uma imagem. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? Então, a gente precisa lembrar que, justamente por sermos feitos à imagem e semelhança divina, nós somos chamados a dar-lhe glória de modo consciente.
de modo voluntário, de colocar isso como algo a ser feito todos os dias, quase que o tempo inteiro, né? E isso é fundamental porque as condições de transformação interior que nós temos, ela só é percebida a partir do momento em que eu começo a responder conscientemente a essa grande graça que me é dada todos os dias, de acordar, de poder conscientemente glorificar ao Senhor que me fez e criou tudo. Sem essa resposta consciente, não há glória possível e não há maturidade possível. Um homem maduro é um homem perfeitamente consciente das circunstâncias que o limitam, mas também de tudo aquilo que faz ele transcender aquilo que aparentemente é intransponível, né? Então, a gente precisa entender que os valores eles podem ser objetivos de fato, e silenciosos até, né? A gente não faz as coisas pensando naquilo que a gente vai ganhar em termos de virtude, né? Nesse sentido, não, eu vou suportar aqui meus filhos, né? Porque eu vou ser uma pessoa que tenha a fortaleza bem trabalhada. Não, muito pelo contrário, a gente suporta ali, a gente tenta suportar, nem sempre consegue, né? Muito mais porque a gente, na hora vem aquela iluminação e, peraí, eu preciso suportar. Não sou eu que paro e penso, não, agora eu vou suportar porque eu vou me tornar mais forte, eu vou ganhar um pontinho de força ali no céu. Não. Eu começo a olhar para aquela situação e de repente é como se o Espírito me iluminasse algo e dissesse assim, olha, você precisa suportar isso daí, né? Conscientemente a gente não anda nesse sentido. Mas o que é consciente e pessoal é a resposta que eu dou a essa iluminação. Quantas vezes a gente não está fazendo qualquer coisa em casa, por exemplo, e o Espírito nos toca ali, nos ilumina, né, e diz assim, olha, faz isso. Ou então, veja isso daqui. E você tem aqueles 2 segundos para parar e, peraí, eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? Eu ajo ou não ajo? Essa decisão, ela precisa ser pessoal. E é por isso que a Santa Missa, ela é tão importante, ela é tão vital para nós. Porque ela é o ponto onde todos esses valores são encontrados praticamente ao mesmo tempo e é o grande sol da Igreja, né? A culminância de toda a Igreja Católica está no mistério da Eucaristia, no final das contas. Então, só Cristo, imaginem que só Ele pode oferecer a adoração verdadeira a Deus. Todas as nossas adorações, elas são imperfeitas, porque nossa natureza é imperfeita. Então, nada que eu possa fazer por mim mesmo é suficiente. Eu preciso da graça, eu preciso do Cristo. Por isso que a ida à Santa Missa, a oração perfeita do Filho, ela é tão importante, porque aqui eu me uno ao mistério, eu me uno ao sacrifício da cruz, e minha oração se torna, de fato, então, algo que Deus olha e considera. Por isso que a gente, se a gente vai pegar, por exemplo, a teologia ascética e mística, o fundamento, o final de toda a nossa vida é a transformação em Cristo. Por quê? Porque só o Cristo é aquele que consegue adorar de fato a Deus. E se eu não me transformo nele, logo eu estarei longe desse ideal de adoração. E essa transformação em Cristo, que é a essência da santidade, a gente precisa entender que ela se dá em algumas condições. A primeira delas é a participação na vida divina a partir do batismo, né? Então, apenas pessoas... todo aquele esquema sacramental, da economia sacramental, ele é fundamental porque ele garante essas condições aí para todo mundo, para que todo mundo esteja em condições iguais. Então, a recepção dos sacramentos através do batismo, aquela coisa toda, é uma dos pontos, e claro, a sua renovação e constante confirmação através dos sacramentos da Igreja, né? Então, a gente não vai em busca dos sacramentos só para colocar no nosso currículo de católico, né? Dizer, não, agora eu tenho batismo, né? Fiz a crisma, ainda não recebi a unção dos enfermos, mas vamos atrás que é para fazer o checklist. Não é por isso. Não é por isso, sabe? A gente precisa entender que essa renovação e confirmação da vida divina oferecida pelos sacramentos,
ela é algo que progressivamente vai me aproximando e me transformando em Cristo. Mas como é que eu me transformo em Cristo? Desde que eu responda conscientemente a tudo aquilo que me vai sendo colocado ao longo da vida. Então veja, não é simplesmente receber ali a Eucaristia e pronto, né? Não, eu preciso ação de graças, eu preciso da oração, eu preciso da penitência, eu preciso da mortificação, preciso dos outros sacramentos. Não é simplesmente, pronto, recebi a Eucaristia, eu estou agora 0,01% mais próximo de Cristo. Não, eu preciso ativamente continuar este trabalho que me foi dado a graça de participar através do batismo, né? Então, ao participar da liturgia, nós fazemos com que essas atitudes fundamentais incorporadas na liturgia sejam nossas também. Se a liturgia é a oração de Cristo por excelência, ou seja, se Cristo sabe exatamente como dar a graça e a glória ao Pai, e eu participo disso, é como se eu estivesse pegando aquela oração dele para mim. Quando Cristo diz, quando os apóstolos pedem, né, Senhor, ensina-nos a rezar, e ele ensina o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é tão poderoso? Porque é a oração do Filho. Foi ele que nos colocou aquela oração e disse assim, olha, se você rezar isso daqui todo dia, né, vai te ajudar, de alguma forma. E essa é a grande questão. Nós termos consciência do grande mistério que a gente presencia todos os dias, do nascer ao pôr do sol, como a própria liturgia coloca, que é o santo sacrifício do altar. Então, a gente tem, no final das contas, para terminar essa primeira parte, a verdadeira personalidade nada mais é do que a santidade. Os exemplos perfeitos de personalidade acabada que nós temos são os santos. Todos eles. Toda a comunhão dos santos, todas aquelas pessoas que estão no céu junto a Deus, eles são pessoas que, de fato, têm uma personalidade completa. Todo o resto aqui embaixo, né, todos nós que estamos aqui, estamos nessa transição, querendo alcançar a personalidade perfeita, que é, na verdade, a santidade. Então, quando a gente começa a pensar nessa grande ideia do que é a santidade, do que é a personalidade madura, a gente precisa pensar que como é que a gente reconhece uma pessoa que a gente diz assim, poxa, aquela pessoa é madura, né, assim, diferente ela normalmente é uma pessoa diferente do homem comum, né? Parece que as preocupações dela, o jeito como ela lida com o mundo, como ela olha para as coisas, é diferente, né? Parece que tem algo ali muito diferente. E isso porque é como se ela conservasse em si e trouxesse, atualizasse, na verdade, todas aquelas atitudes humanas clássicas, né, que a gente reconhece de fato como atitudes nobres nesse sentido. Tem um conhecimento mais profundo e mais original, digamos assim, do que o homem comum, e ele ama mais profunda e mais autenticamente, né? É como se ele desejasse mais claro e mais corretamente, né? Quando você encontra uma pessoa assim, você começa a querer parecer com ela de alguma forma. Porque a personalidade madura, de modo geral, e aqui a gente está falando da santidade, sempre que eu falar de personalidade madura, leiam santidade, né? Escutem santidade. A santidade, ela tem esse afã de puxar a gente para cima, né? Toda vez que a gente escuta a história de um santo, a gente lê uma biografia de um santo, dá vontade, dá aquela coisa de, poxa, eu também quero isso para mim, né? Eu também quero ser mais próximo ali de Santa Teresinha, de São Padre Pio, de São José Maria Escrivá, né, e tantos outros. E é justamente isso, esse magnetismo da santidade vem da grande graça de Deus, que é justamente fazer com que todo o seu povo alcance e chegue a ele de alguma forma. Então, o homem normal, digamos assim, e aqui tem um erro que a gente cai muito, né? A gente acha que o normal é o comum, e não é isso. O comum, na verdade, a grande maioria das vezes está errado, né? Mas o homem normal, aquele homem que alcançou uma certa normalidade, ele não é comum. A gente não encontra 200 homens maduros aí, por exemplo. A gente vai ver, são muito poucos, na verdade. E são muito silenciosos, né? Nem todos estão, por exemplo, nas redes sociais, pelo menos acho que a grande maioria não está.
né? São pessoas silenciosas que trabalham ali, quietas, fazem o seu, mas que pelos frutos a gente reconhece isso tudo. Então, a personalidade é uma marca desse homem normal, porque nele, aquilo que é mais especificamente humano, aquilo que nos é mais pessoal, está mais desenvolvido, está mais completo ali, de alguma forma. E, nesse sentido, a doação de si e a resposta a esses valores que eu comentei agora há pouco, e ao próprio amor, é como se ela estivesse intacta. Eu não sei se já perceberam, mas em alguns momentos a gente acaba condicionando certas atitudes, certas coisas nossas, de acordo com as pessoas com as quais a gente está lidando, né? Então, por exemplo, se a pessoa me responder do jeito que eu imagino, então eu vou continuar aqui, né, respondendo, me doando e fazendo as coisas por ela. Mas se ela não responder do jeito que eu imagino, então eu já tenho um certo rancor ali, já tenho uma certa tristeza, e eu paro de responder a ela do jeito que deveria e começo a responder ela do jeito que eu gostaria de responder, né? E aí, num homem maduro, parece que ele não é marcado por isso. Parece que ele preserva essa atitude de doação de si mesmo, independente das condições. Então, há uma certa unidade ali no homem maduro que a gente não consegue perceber, né, no nosso cotidiano. É um cotidiano completamente fragmentado. A gente acaba vestindo algumas máscaras, né? Tem o Mateus terapeuta, o Mateus pai, o Mateus amigo. E quando a gente vai, a angústia é justamente de sair interpretando diversos papéis na existência sem ter essa unidade aglutinadora ali que faça com que em todos eles eu consiga dizer sou eu, né? E a gente precisa entender que a graça da santidade, ela não substitui a nossa natureza, né? Os santos, eles não são seres perfeitos, não foram seres humanos perfeitos. Pelo contrário, eles erraram, né? Eles pecaram também, mas diferente de nós, eles não chafurdavam na lama do pecado, né? Eles tinham essa agilidade de perceber certas coisas e sair logo disso. Recentemente estava lendo um livro sobre Santa Teresinha e eu acreditava que, sei lá, a pessoa está lá no mosteiro, né, num Carmelo, todo mundo escolheu estar lá, então deve ser maravilhoso, deve ser uma tranquilidade. Meu amigo, era um negócio absurdo. Ela convivia com pessoas terríveis lá dentro, né? Imagine você sair da sua família para viver no Carmelo e de repente suas 3 irmãs aparecem lá junto com você, né? Eu, se possível, deixava meu irmão de um lado do planeta e eu do outro e estava tudo certo. Então, a gente acha de fato que a vida dos santos ela é perfeita, até pela própria hagiografia, né? Pela vida dos santos, parece que é uma vida perfeita, né? Você vê lá a devoção, né? Santa Teresinha rezando 200 textos por semana, você batalha ali para terminar uma dezena, né? Então, quando a gente percebe que a graça ela não substitui a nossa natureza humana, ela transfigura, ela transforma aquilo ali sem perder a sua essência em algo que é plenamente humano. Então você vai, quando Santa Teresinha percebe, já no último ano da vida dela, quando ela percebe que ela está tentando comprar a entrada dela no céu, né, ela tinha aparentemente ela tinha uma coisa meio escrupulosa ali. Alguns até falam de um certo diagnóstico de depressão e tudo mais, nesse negócio todo. Claro que a gente agora falar depois de 100 e tantos anos que ela já morreu é muito fácil, né? Mas imaginem que ela anotava, né, as orações que ela fazia, quantas orações, quantos textos, até o momento que ela percebeu que, olha, eu estou tentando comprar, chegar lá, aqui, Jesus, eu rezei 1 milhão de textos. Né? Ela, não, mas não é isso que ele quer de mim. Ele quer que eu chegue lá de mãos vazias, eu tenho que chegar lá de mãos vazias. Né? O meu grande elevador ao céu é Cristo. E essa sacada de Santa Teresinha, né, quando ela percebe que, olha, o que vai me levar ao céu é Cristo, e que todos os outros santos, de formas completamente diferentes a essa, perceberam também, ela é a sacada que nos leva a virar a chave da santidade. Né? Então, não é nada que eu faça por mim aqui. É aquilo que Cristo pode fazer e que eu posso, de alguma forma, aderir a isso, abrir espaço na minha vida para que Cristo seja. Então, morrer para si aqui não significa desistir da nossa individualidade.
né? Quando a gente fala sobre espírito de serviço, parece que todo mundo quer fazer a mesma coisa, né? Então eu vou jogar tudo para cima, eu vou ajudar a instituição de caridade. Não, cada um vai fazer o que é possível dentro da sua vida, dentro da sua área, e não vai deixar aquilo que é mais pessoal seu, né? Você não vai deixar aquelas coisas que são suas e achar que transformar-se em Cristo é justamente, não, agora eu vou ter que viver como um judeu, né, de 2000 anos atrás, vou ter que me mudar daqui lá para a faixa de Gaza, etc, esse negócio todo. Não, não é isso. Né? Você vai permanecer no seu lugar, permanecer fazendo suas coisas, e a graça vai transfigurando essa natureza decaída em algo bom. Então, pensem que Cristo é o Filho do Homem, né? Então toda a humanidade está contida em Cristo. Não só aquela humanidade perfeita, mas todas essas milhares de características, esses milhares de caminhos abertos da santidade que nós temos aí, por exemplo, como exemplo. Então, a gente vai perceber na própria liturgia que os traços litúrgicos, eles comunicam algo sobre o espírito humano. O primeiro deles é o caráter comunitário da missa, né? Então, esse espírito de comunhão da liturgia, ele é um espírito que espelha uma comunhão humana que nós devemos ter. Esse caráter de oração comunitária, toda vez que a gente diz eu na Santa Missa, né, e poucas vezes a gente diz eu, se vocês pararem para entender toda a liturgia, poucas vezes a gente diz eu, a gente responde eu na Santa Missa. Mas esse eu que é dito, ele é um eu do próprio Cristo, não meu, eu estou só repetindo ali, né? E tem um poder unificador ali na comunhão que faz com que a gente comece a entender um pouco como a liturgia vai moldando esses aspectos. Quando a gente diz o amor de Cristo nos uniu, não é o amor de Cristo me uniu. Sempre a gente está falando em terceira pessoa. Todas as vezes somos nós, a Assembleia, o povo de Deus, quem fala. Esse traço de comunhão é um traço de uma personalidade madura. Não é uma pessoa fechada em si mesma. É uma pessoa que está sempre disposta e preocupada com o nós, nesse aspecto. Então, somente a liturgia, justamente por esse seu caráter comunitário, supraindividual, ela nunca agride a nossa individualidade. A gente não se sente mal falando nós na liturgia, né? Talvez em outros espaços a gente se sinta mal, né? Quando uma pessoa tenta falar por nós ali. Mas dentro da Sagrada Liturgia, não. Pelo contrário, talvez seja o único lugar onde habitamos de fato em comunidade sem aquele chilique de perder a individualidade. Lembrem, né, que a graça ela não tira a natureza, ela transfigura em algo melhor. Então, o espírito de cada um dos nossos santos está inserido ali na liturgia e ela serve nesse sentido. Enquanto isso, a liturgia traz o que há de mais importante na palavra de cada santo. Uma das coisas mais bonitas que eu acho que mais me impressionam, se a gente pega as festas dos santos, por exemplo, é de como a liturgia consegue condensar a espiritualidade daquele santo em todas as suas respostas, nas leituras, em tudo. É impressionante, né? Eu me dei conta disso ano passado na festa de São Bento, né? Quando eu parei para ouvir ali Dom Anselmo lendo, né, Dom Anselmo falando, as leituras e as respostas da liturgia, aquilo foi ficando mais claro para mim. Então, o auge da comunhão é a mesa do Senhor. É o sagrado mistério da Eucaristia. E nessa comunhão encarnada, a gente encontra justamente essa característica da personalidade. Esse homem isolado, sem consciência de um vínculo profundo e objetivo que conecta todos os outros homens, é um homem totalmente entorpecido, né? É imaturo, ele é mutilado. Então, de alguma forma, a liturgia ela espelha para nós que uma personalidade madura é uma personalidade que vive num grande espírito de comunhão com todas as outras pessoas. Um outro ponto que a liturgia nos revela
é esse espírito de reverência, né? Como é uma oração do próprio Filho de Deus, há uma grande reverência na liturgia que em outras formas piedosas de orar a gente não encontra nesse sentido. E ela é a base essencial da percepção dos valores, né? Então, imaginem que a mãe da religião, a mãe de todas as virtudes é a reverência. Eu só sou uma pessoa virtuosa se eu entendo que há uma hierarquia e que eu preciso responder a ela de devida forma, né? Ou seja, há uma forma específica de lidar com todos os problemas e de pensar neles, nesse aspecto. É uma atitude na qual se dá a todos nós uma oportunidade única de manifestar em nossa natureza específica, sem agir de modo dominador e sem tampouco demonstrar uma intimidade familiar. Eu acho muito curioso quando eu estou participando da missa, que ao mesmo tempo que aquilo ali me é extremamente familiar, é aconchegante, eu me sinto bem, aquilo ali parece que eu já vi isso aqui em algum momento, há também um profundo mistério que eu não consigo alcançar. Então há uma tensão ali em jogo na Santa Missa que me faz ser reverente, de fato. Me faz ter aquela reverência de tipo, olha, eu não entendo muito bem o que está acontecendo aqui, e ninguém entende 100% no final das contas, mas esse mistério, ele não me faz recuar, ele me faz estar diante do Senhor de um modo mais próprio. Ou a gente, por exemplo, quando a gente vai lidar com pai e mãe, eu não falo com meus pais da forma como eu falo com meu irmão, por exemplo. Há toda uma forma diferente de se falar com as pessoas no ambiente que você está. Esse espírito de reverência, ele é revelado pela liturgia. Aqui é onde nós, de fato, desenhamos, digamos assim, toda a forma como a gente se relaciona com os outros está presente na forma como a gente se relaciona com a liturgia. Pode perceber, se você está disperso na missa, provavelmente nas suas relações você também vai ficar disperso. Se você está ali 100% presente na missa, de alguma forma, você começa a perceber que isso vai sendo replicado nas suas relações pessoais fora daquele ambiente. Então, essa atitude apropriada de reverência, essa disposição contemplativa, né, como os contemplativos gostam de pensar, amplia a nossa perspectiva, fazendo com que a gente seja capaz de apreender esses valores. É só quando eu entendo que existem coisas extremamente importantes ali que eu me torno, de fato, uma pessoa reverente. A gente não faz reverência a coisas desimportantes. A gente só faz reverências a coisas, de fato, importantes, muito maiores do que nós. E só quem possui essa reverência é capaz do verdadeiro entusiasmo, da alegria, na medida em que essa é motivada pelos valores que a gente enxerga ali. Se a gente acha que o grande ponto da nossa vida é sentir alguma coisa, estamos muito enganados. O sentimento, ele é importante e ele acaba sendo uma bússola. Ele me mostra algo que está acontecendo dentro de mim. Mas o mais importante é a resposta consciente que eu dou àquilo que me está sendo pedido no momento. Isso vai estar sempre colocado na Santa Missa. Isso vai estar sempre óbvio ali. E claro que a nossa falta de reverência, ela tem duas origens possíveis, né? O orgulho e a concupiscência. O orgulhoso, ele acha que sabe de tudo e que capta, né, o sentido de tudo assim rapidamente, né? Que basta ele assistir uma missa que ele já entendeu tudo, né? Já pegou ali todos os mistérios e tal, bastou ler ali o manual da Santa Missa e está tudo certo, né? E o concupiscente, ele se interessa apenas como um meio de prazer, né? Então é aquela pessoa que só vem para a missa porque se sente bem, né? No dia que ele não estiver se sentindo bem, ele não vem. Ou então ele vai só para determinadas celebrações litúrgicas, porque só aquela celebração deixa ele ali tranquilo e confortável, né? E o homem sem essa reverência, vocês percebem como o homem sem reverência, ele é necessariamente supérfluo, né? Ele é um homem muito superficial nesse aspecto. E essa reverência, ela aparece em pelo menos dois momentos da liturgia: o prefácio e quando a gente
canta ali, né? O Santo, 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 Senhor Deus do Universo. E essa reverência, ela também se expressa todas as vezes que a gente faz a vênia, quando é nomeado o Cristo ou o Santo do dia, né? Então, essa estrutura e a própria ordem da liturgia, ela vai nos fazendo ter uma atitude adequada a responder a essas coisas. Quero que quando vocês, da próxima vez que vocês assistirem, estiverem participando da Santa Missa, vocês vão percebendo isso. Se a gente está ali de modo consciente, olhando e participando disso da melhor forma, a gente sai dali com o espírito nas alturas. Parece que você não está nem tocando o pé no chão. Mas se você está desleixado, disperso, parece que foi só mais um evento social ali na sua vida e você volta para casa com um certo incômodo. Pelo menos eu sinto isso. Um outro ponto é justamente quando a gente entende que há um traço muito característico que a liturgia nos mostra, é a vigilância, né? A gente precisa estar vigilante, desperto, ali concentrado na hora da Santa Missa. Senão você vai se perdendo mesmo, né? Você vai deixando de lado, a coisa vai acontecendo e você vai ficando meio perdido ali. E essa personalidade genuína, ela se distingue do homem comum exatamente pelo fato dele não atravessar a vida num estado de inércia, né? Quantas e quantas vezes no cotidiano a gente não está ali fazendo as coisas meio que mecanicamente, nem percebe o que está fazendo, de fato. Na liturgia, se a gente tem o devido espírito ao entrar na igreja, isso é impossível. É impossível passar incólume pela Sagrada Liturgia, uma vez que você entende que você precisa estar totalmente desperto e vigilante ali no meio. Então, claro que há aqueles momentos onde, por circunstâncias alheias, a gente está mais cansado, né? Talvez já seja ali um final de dia, um final de semana, você já trabalhou tanto ali, está um pouco mais cansado, mas não é esse cansaço físico que nos tira a vigilância, é justamente um desleixo para com as coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida. E uma personalidade muito bem desenvolvida, ela justamente por ter noção dessa hierarquia, daquelas coisas que são mais importantes, ele não deixa, digamos assim, que essa vigilância se vá durante a Santa Missa. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe que muitas vezes a vigilância ela está mais ali, é um olho no padre e outro nos meninos mesmo, né? Exatamente para que a gente entenda que são dois aspectos que a gente precisa trazer para nós, né? Ou seja, quando eu sempre venho com os meninos aqui para a missa, e eu não deixo de ser pai quando eu estou na missa, né? Da mesma forma que eu não deixo de ser pai quando eu estou no consultório, nesse sentido. E trazer essas duas realidades e ajudá-los, inclusive, ajudar os meninos a entenderem todo esse espírito que eu estou comunicando para vocês do que é a Sagrada Liturgia, se a gente for pensar nessa questão com a personalidade, faz parte da forma como eu me porto ali dentro. Então, por exemplo, Clarice, minha filha, ela chega em casa, às vezes, da missa, e ela repete muita coisa que ela viu aqui, né? Então ela pega, por exemplo, alguma coisa, ela pega às vezes um paninho, enrola numa panelinha que ela tem, faz: papai, eu vou jogar a fumaça para você rezar. Ela é uma turiferária em casa, né? Então ela pega, fica lá fazendo as coisas, ela repete as coisas que o padre fala, repete as orações, e tudo isso vai construindo algo nela. Tanto é que essa semana eu peguei o violão para tocar algumas coisas, ela pediu para tocar o Glória. E na hora que eu falei Senhor Jesus Cristo, ela fez a vênia lá, né, sozinha. Então, o que é que está acontecendo ali? Ela está percebendo as coisas, ela não está simplesmente imitando porque sim, porque ela gosta, não sei o quê, mas porque já há um espírito de reverência dela observar os pais fazendo isso todos os dias. Ela pega o texto: papai, vamos rezar o texto, vamos rezar o texto. Né? Bento tem 1 ano ainda, mas ele já tem o textinho dele ali, bota ali do lado, ele fica com o texto na boca, tá tudo certo. Mas é justamente entender que todos esses passos da liturgia, eles estão comunicando algo ao meu espírito e que eu preciso responder de modo consciente a isso. Então, o Senhor nos evangelhos, Cristo, ele insiste
algumas vezes na questão da vigilância. O vigiar e orai, né, a parábola das virgens também, elas são fundamentais para que a gente entenda esse espírito de vigilância na liturgia. A liturgia é uma vigília em si mesma, né? A gente pode pensar desse jeito. Nela, a gente vai em direção às coisas grandes que são eternamente importantes. Aquilo que está sendo celebrado, aquilo que está sendo colocado para nós no altar, não perde a importância. Nós é que nos descuidamos disso. Mas aquilo que está no altar, independente de ser aqui na paróquia, no seminário, no Mosteiro de São Bento, na catedral, em qualquer lugar do mundo, aquilo não perde a importância. Nós é que perdemos o espírito de vigilância quando a gente imerge e submerge ali nas nossas realidades cotidianas. Esse é um grande desafio, né, para nós. É de manter esse espírito orante, esse espírito de serviço, essa vigilância fora, digamos assim, das quatro paredes da igreja. Então, a participação nessa oração significa estar desperto. E nos santos, a gente percebe claramente essa vigilância. Uma das coisas que mais impressionam, para mim, pelo menos, na vida de São Padre Pio de Pietrelcina, é o fato dele passar 16 horas confessando pessoas. Eu passo 6 horas atendendo gente, já quero esmurrar um quando saio. E ele passa 16 horas ali, ajoelhado, né, atendendo confissões. 16 horas. Imagine aí o que é vocês simplesmente acordarem e pronto, vou passar o dia aqui atendendo pessoas. Jéssica, você sabe também como é pra gente nesse aspecto, como é difícil a gente sustentar ali, né, como terapeutas essas questões, e aí de repente é nisso que eu percebo a grande vigilância da graça, né? Ele não cansava, né? Ele passava ali, e fora também as missas enormes, né? Enormes no certo sentido. Tinha missa dele que durava ali 6 horas, né? A gente já acha absurdo quando o Padre Nivaldo passa 1 hora aqui, imagina você estar lá, né, com ele celebrando 6 horas do Santo Sacrifício. E a liturgia, ela nos liberta dessa letargia se nós de fato estivermos presentes ali, e nos convida a olhar o Cristo, a olhar para Ele diretamente. Então, o homem formado pela liturgia não está apenas interiormente aberto para a voz de Deus, mas ele olha todos os bens terrenos à luz de Deus, à luz de Cristo. É como se, saído daqui, e a gente conservasse vigilante tudo isso que foi meditado no Santo Sacrifício. É como se amanhã eu acordasse, ou mesmo quando eu voltar agora para casa, e tudo vai me ser de fato novo. Por quê? Porque agora eu não estou olhando só com os olhos humanos. Essa vigilância me faz trazer o olhar de Cristo para todas as realidades nas quais eu participo, né? Então, a vida de uma pessoa vigilante, de um homem maduro, é uma vida de anseio, mas é uma vida de esperança, de gratidão e de abertura para os mistérios. Há ainda um outro aspecto, é o aspecto de discernimento que a liturgia nos coloca, né? Então, eu não sei se já se deram com pessoas, por exemplo, que elas parecem que conseguem falar as coisas mais inapropriadas nos momentos mais errados possíveis. É aquela pessoa que ela não consegue, parece que ela não consegue ler a sala, ela não consegue ler o momento, né? É aquela pessoa que você está ali numa conversa totalmente descontraída e ela joga uma bomba por nada ali, e você percebe que ela está meio deslocada, ou então você está numa conversa muito séria ali e a pessoa está desdenhando de alguma forma, como se ela não conseguisse acertar o tom, ela não consegue discernir em que momento ou o que deve ser feito e deve ser falado naqueles momentos. Bem, a Sagrada Liturgia, ela é um discernimento por si só, né? Ali, se a gente acompanhar de modo reverente, a gente vai ver que há percepções de níveis de profundidade. Se a gente olha para a história que é contada na Santa Missa, do começo ao final, há uma escalada ali nos mistérios, até o grande mistério da Eucaristia. E se você perceber a forma como o padre vai rezando a liturgia, vai mudando a partir do momento em que as coisas vão acontecendo,
né? Então, esse discernimento, uma personalidade madura, bem desenvolvida, ela consegue discernir esses níveis de profundidade em si mesmo e não escorrega inconscientemente da profundidade para a superfície. Né? Quantas e quantas vezes a gente sai, às vezes, da Santa Missa contrito ali, né? Com o coração na mão, você sai todo, né? Poxa, foi tão bonito, foi tão legal. E aí você entra no carro, você parou o primeiro sinal, alguém bate em você, você já sai virado ali xingando todo mundo. Isso é a marca de alguém que ainda não conseguiu dominar esse discernimento. Ou seja, que sai daquela contrição e já volta para a superficialidade num único movimento ali, num único momento, nesse sentido. Então, esse nível de expressão e divulgação de uma experiência, ela deve, como é que eu posso dizer, corresponder ao nível de profundidade dela. O que eu acho muito engraçado no meu trabalho como terapeuta é que muitas pessoas chegam lá no consultório e elas usam uma narrativa extremamente pomposa para falar de uma coisa simples. E que eu fico me perguntando, para que você está enfeitando uma história que é tão simples? Para que você está falando como se fosse algo extremamente profundo, um negócio que é totalmente superficial? Mas na hora de falar as coisas profundas, a pessoa fala de qualquer jeito ali, né, de meio de supetão, faltando 5 minutos para acabar a sessão. Né? Então, saber discernir esses momentos, a expressão correta, a forma correta, tudo isso de próprio, nesse sentido, faz parte de uma personalidade madura, e a gente percebe que a própria liturgia ela vai crescendo nesse discernimento. A missa, ela não é uma marcha apressada em direção à consagração. Tem alguns padres que fazem isso, mas ela não deve ser assim. Né? Então, há um ritmo próprio de descobrimento, de desvelamento, de discernimento na liturgia, cuja culminância é, sim, a Sagrada Comunhão, mas até que se chegue lá, e a forma como se chega lá, ela é dita exatamente para que as coisas aconteçam de uma certa forma. Então, as próprias etapas dos sacramentos também, elas nos convidam a pensar nesse grande discernimento. Né? Quando a gente vai ali, o batismo, né? Meus filhos foram batizados ano passado, por exemplo. Né? E aí a gente tem, primeira comunhão. Eles não podem receber comunhão agora. Né? Então, precisa caminhar um pouco mais, ficarem um pouco maiores, né? Quando começarem a entender algumas coisas, levar para a catequese, aquela coisa toda. Então, o próprio ritmo sacramental acompanha essa fase de discernimento da própria personalidade. Né? Uma pessoa já adulta, já madura, ela, no mínimo, precisa ser crismada. No mínimo. Não é um máximo ali. Né? Não, eu sou batizado e está tudo certo. Não, busca a crisma. Busca essa confirmação. Por quê? Porque há uma graça sacramental nesse discernimento do ritmo das coisas. Então, a gente precisa entender que a personalidade madura, ela tem um ritmo, ela tem uma unidade, ela tem uma forma, ela consegue lidar com a profundidade das coisas e das situações e responde de modo consciente a tudo aquilo que lhe acontece. Claro, é extremamente desgastante a gente estar consciente de tudo o tempo todo. Tem uma hora que a gente quer distrair mesmo. Tem uma hora que a gente quer ali, e é bom, inclusive, que a gente faça isso. Não vai fazer de qualquer jeito, obviamente. Mas é importante que a gente saiba que a vigilância, a reverência e esse discernimento que a liturgia nos faz perceber, ela precisa ser conservada fora também dos aspectos litúrgicos, ou seja, fora das 4 paredes da igreja. É importante, como o Padre Nivaldo sempre fala, né? Agora que vocês receberam Cristo, vocês vão espalhar isso daí para todo lugar. E a gente precisa estar com esse espírito ali a postos. Então, já para a gente ir encerrando, já falei demais, há um espírito de continuidade ali também. Né? Tem um filósofo espanhol que eu gosto muito, Julián Marías, que ele diz que o ser humano ele tem 2 aspectos diferentes, digamos assim. Ele é instalação, ele é aquilo
das circunstâncias, aquilo que ele nasceu, a herança cultural, a herança familiar. Ele é tudo aquilo que o compõe neste momento e aquilo que o fez no passado, mas ele é também um projeto futuro. Ele também se projeta para além do tempo presente. E pessoas dominadas pelo presente, eles não conseguem reter a verdade. Eles não conseguem confrontar essas novas experiências e trazê-las para dentro de si, porque é como se eles não conseguissem, digamos assim, é como se não tivesse um pano de fundo ali. É como se não houvesse nada com o que ele possa confrontar as novas experiências. É aquela pessoa que você fala com ela, parece que o passado não significa nada, parece que ela não aprendeu nada, inclusive, com tudo que ela viveu, e que tudo que é novidade para ela é maravilhoso, né? E são pessoas comandadas pela intensidade, não pelo peso do valor nesse sentido, né? Ou pelo significado das coisas, ou pelo conteúdo da própria experiência. São pessoas que são levadas pela moda, né? E sem continuidade não há unidade interior. É aquela pessoa que, se você encontrar com ela daqui a 6 meses, ela é uma pessoa totalmente diferente já. Ela é uma pessoa que muda o estilo de roupa, muda o estilo de vida, muda a forma de falar, muda o que gosta a cada 6 meses. E você encontra com ela e parece que você não tem nada ali, tá meio oco, tá meio vazio, sabe? Sem essa continuidade, sem essa unidade interior, a gente começa a entender que não há possibilidade de santidade. Por quê? Porque a liturgia nos faz pegar toda essa coisa, esse caldo que nos forma de presente, passado e abertura para o futuro, e nos leva para confrontar não com o tempo, mas com a eternidade. Né? Então, imaginem, se a gente se perguntasse isso daqui diante da eternidade, o que é? Não para a gente temer ou para fazer qualquer tipo de coisa esdrúxula, né? Mas o C.S. Lewis, que era um apologista cristão do século XX, o autor das Crônicas de Nárnia, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: olha, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que de alguma forma não traduz esse espírito de eternidade não me serve, no final das contas. E aqui tem um grande segredo que foi desabrochado por Santa Teresinha e por São José Maria de Escrivá. É justamente a gente entender que a eternidade ela não está nessa dilatação temporal que a gente acha, mas ela está na quantidade de amor que eu coloco nas coisas. Quando São José Maria diz, né, que fazei tudo por amor e assim não há coisas pequenas, da mesma forma, fazei tudo por amor e assim não há coisas passageiras, né? Tudo se torna eterno, de alguma forma. E a liturgia nos convida a essa continuidade, a essa unidade, de alguma forma. Há um elemento orgânico também da própria personalidade madura, né? Ou seja, aquilo que é natural, né? Em detrimento daquilo que é mecânico, por exemplo, que é desprovido de significado, ou daquilo que é artificial, que é um significado que vem de fora. Né? Como eu falei, a graça ela não derruba a natureza, ela transfigura a natureza. Então, a gente precisa entender que o esvaziamento interior para dar espaço a Deus, ele é algo que acontece de forma natural no homem maduro. Ele não se força como a gente se força, por exemplo. Né? Muitas vezes eu preciso fazer isso meio forçado ali. Né? Tipo, tem que cuidar dos meninos, mas eu queria estar dormindo. Então, vamos lá, vou cuidar, vou tentar dar espaço aqui para que Deus me ajude nisso daqui. Então, no homem maduro, esse esvaziamento de si ele é totalmente natural. Parece que ele não faz nem força nesse sentido. Né? Isso é uma das coisas que na vida dos santos a gente percebe muito claramente. Né? Parece que eles não fazem nem força para a santidade, parece que não é difícil para eles. Para nós é uma luta, né? Mas para eles parecia que era uma coisa assim tão simples de fazer. Né? Quando São José Maria diz, põe amor e nada é inútil, né? Eu digo, sim, como é que eu coloco amor se eu estou capaz de jogar essa pessoa pela janela aqui? Né? É difícil para a gente, mas a liturgia ela nos coloca nesse ritmo também. Quando os santos pedem o sofrimento, né? Santa Teresa d'Ávila, em algum momento, ela diz isso, né? Eu quero sofrer mais, Senhor, para estar mais perto de Ti. Pra gente, se eu disser assim, eu quero sofrer mais, eu vou rir da minha cara, vou dizer, quero não, eu estou mentindo.
Mas nela isso é verdade. Por quê? Porque essa personalidade madura, esse esvaziamento de si, ele é totalmente natural. Ele não é condicionado pelas circunstâncias e não é algo que ela força nesse sentido, né? Então, e para finalizar, um último traço que a gente pode ver na liturgia é justamente esse espírito clássico, né? Diante de uma pessoa madura, parece que a gente está vendo uma pessoa que vive há muito tempo. Aliás, sei lá, tem uns 10 mil anos essa pessoa. Ela não tem só 40, 50, 30 anos. Uma pessoa mais madura, ela parece de fato uma pessoa muito antiga nesse sentido. Não antiga no sentido de velha, mas de que ela passou por experiências que talvez eu e você juntos não passemos, né? Então, a verdadeira personalidade, ela sempre dá precedência àquilo que é essencial. E claro, num mundo onde a gente é levado o tempo todo a se distrair, a lidar com o supérfluo, a achar que a nossa vida está nas compras, ou no trabalho, ou no dinheiro, ou em qualquer outra coisa, é muito, muito difícil a gente pensar de modo, como é que eu posso dizer, sem psicologizar o pecado, digamos assim. É muito fácil a gente querer achar, né? Não, eu sou assim porque minha mãe me criou, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu cresci assim, você sempre assim, etc. Ou então a gente começar a achar culpados para aquilo que a gente faz que são totalmente externos a nós. Quando no final das contas você decidiu fazer isso, ninguém lhe obrigou. Né? Você foi lá e fez porque, sei lá, você é orgulhoso, né? Você é concupiscente, qualquer coisa nesse sentido. Mas a liturgia, ela respira um ar que ela é livre de toda peculiaridade local. Como assim, Mateus? Quer dizer que se você for para a Itália, você vai encontrar uma missa igual a essa. Ah, mas não vou entender nada, mas você vai saber que é uma missa igual a essa. Se você for para, sei lá, para Taiwan, você vai encontrar uma missa igual a essa. Porque a liturgia, ela é algo tão fora do tempo que ela se adequa. Você pode ver que, por exemplo, a igreja ela é tão bonita que ela tem ela consegue nos entregar caminhos litúrgicos diferentes, né? Então, por exemplo, se você for para o norte da Itália, a forma como eles celebram a liturgia e rezam o texto é totalmente diferente da nossa, mas é católico, né? Se você for para a Polônia, é diferente. Se você for para o México, é diferente. E cada uma dessas coisas, de alguma forma, comunicam algo em comum ali. Ah, mas a liturgia é um pouco diferente. É um pouco diferente. Se for para a África, é totalmente diferente. Mas é católico aquilo ali. Por quê? Porque há algo de clássico, há algo ali de eterno, que não é testado pela materialidade da situação. Então, quando a gente pensa nas questões de liturgia e personalidade, falo mais uma vez, o propósito da liturgia não é, de modo nenhum, construir a nossa personalidade. Isso é secundário. O propósito da liturgia é adorar a Deus. Mas é justamente por participarmos da oração do Filho, a oração perfeita do homem perfeito, da personalidade mais madura, mais bem acabada que pisou o mundo, que eu consigo, de fato, ascender, entender e me colocar nessa jornada de amadurecimento que é proposta também pela liturgia. Espero que com a aula de hoje vocês olhem para a Santa Missa não só como mais uma coisa que eu vou ali na minha vida. Pelo contrário, é um encontro pessoal com o próprio Cristo que vai alimentar e fazer morada nos nossos corações, tornando de fato um encontro entre o céu e a terra, não só no altar, mas dentro de cada um de nós. Muito obrigado.